Mar de Sabedoria. Por que Deus permite a dor? A resposta vai te surpreender. E se eu te dissesse que a coisa mais difícil que você está vivendo agora, aquela situação que te tira o sono, que pesa no peito e que você não consegue nem colocar em palavras, não é um sinal de que Deus se afastou de você? E se essa dor, exatamente essa que você quer tanto que acabe, for a coisa mais cuidadosa que Deus já fez por você na vida inteira? Eu sei que isso parece impossível de aceitar nesse momento. Mas hoje eu não vim aqui para te oferecer mais uma frase bonita de conforto. Todo mundo já te disse que vai passar. Você já sabe disso. O que ninguém ainda te mostrou é o que está sendo erguido dentro de você, enquanto a dor ainda está presente. E é exatamente isso que vamos descobrir juntos agora. Só que antes de chegar até a construção, precisamos entender por que a maioria das pessoas interpreta essa dor de um jeito completamente errado. E esse erro silencioso pode estar custando muito mais do que você imagina. Existe um erro que quase todo mundo comete quando a dor chega. E o pior é que ele não parece um erro. Parece uma conclusão lógica, quase inevitável. A pessoa passa por uma perda, por uma traição, por um diagnóstico que muda tudo, por um silêncio de Deus que dói mais do que qualquer palavra. E a primeira coisa que o coração sussurra é: Deus deve estar com raiva de mim. Ou então, Deus não está vendo o que está acontecendo. Ou, o mais devastador de todos, Deus permitiu isso porque eu não sou importante o suficiente para Ele intervir. Essa interpretação parece honesta, parece até humilde, mas ela é uma armadilha teológica que pode destruir a sua fé por dentro, sem que você perceba. Pensa comigo. Quando a dor chega, o nosso cérebro imediatamente começa a buscar uma explicação. É assim que fomos criados. Somos seres que precisam de sentido. E quando não encontramos uma explicação à altura do tamanho da dor, preenchemos esse vazio com a interpretação mais imediata que temos disponível. E para muita gente, essa interpretação é: aconteceu algo ruim, logo Deus não está comigo. Mas essa equação está errada. Profundamente errada. A Bíblia nunca prometeu que a presença de Deus eliminaria a dor. Em nenhum momento. O que ela promete é algo muito mais poderoso e muito mais difícil de aceitar. Ela promete que Deus está dentro da dor junto com você, não do lado de fora, esperando você sair. Dentro, no meio do fogo, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, descrito em Daniel capítulo 3. No fundo do poço, como esteve com José. No deserto, como esteve com Elias quando ele queria morrer. Existe uma diferença brutal entre dizer que Deus causou a sua dor e entender que Deus está dentro da sua dor. Uma diferença que muda tudo. Quando você acredita que Ele causou, você se afasta. Quando você entende que Ele está dentro, você se aproxima. E é justamente essa aproximação que abre o canal pelo qual Ele trabalha. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é um dos mais citados e um dos mais mal interpretados de toda a Bíblia. As pessoas leem ele e pensam que significa que tudo vai dar certo no final. Mas Paulo não está falando sobre final. Ele está falando sobre processo. Ele está dizendo que Deus tem a capacidade de pegar qualquer coisa, inclusive a coisa que você não escolheu, que você não pediu, que você jamais desejaria, e transformá-la em material de construção para o propósito que Ele já tinha traçado para a sua vida. Isso não é otimismo religioso. É soberania divina operando dentro da realidade humana mais crua. E quando você entende isso, quando você realmente deixa essa verdade descer da cabeça para o coração, a pergunta que você faz sobre a sua dor muda completamente. Você para de perguntar se Deus está presente e começa a perguntar o que Ele está fazendo. Essa mudança de pergunta parece simples, mas ela transforma a sua posição diante do sofrimento de uma forma que você precisa conhecer. Nem toda dor tem a mesma origem, mas existe algo que toda dor permitida por Deus tem em comum. Ela nunca chega sem uma arquitetura. Não é aleatória, não é acidente e não é crueldade. Ela tem uma função, uma direção e um propósito que, na maioria das vezes, você só consegue enxergar depois que atravessa. Mas hoje eu quero te mostrar isso antes. Quero te dar uma lente nova para olhar para o que você está vivendo agora, ainda dentro do processo, ainda no meio da dor,
Porque entender o tipo de dor que você está atravessando pode mudar radicalmente a forma como você responde a ela. Existem 3 tipos de dor que passam pelo filtro da soberania de Deus. E quando eu digo filtro, estou dizendo que nada chega até você sem que Deus, que conhece cada fio do seu cabelo e cada pensamento antes que ele se forme, tenha permitido que chegasse. Isso não significa que ele aprova tudo o que acontece. Significa que nada foge do alcance do seu propósito. O primeiro tipo é a dor que revela. Essa é a dor que expõe o que estava escondido dentro de você e que precisava vir à tona. Todo ser humano carrega dentro de si crenças, medos, dependências e feridas que ficam adormecidas enquanto a vida está confortável. Você não sabe que tem medo de abandono até que alguém vá embora. Você não sabe que a sua identidade estava construída sobre o seu trabalho até que você perde o emprego. Você não sabe que a sua fé era superficial até que ela é testada de verdade. A dor que revela é incômoda justamente porque ela é honesta. Ela não inventa nada. Ela apenas traz para a superfície o que já estava lá. E Deus permite isso porque você não pode ser curado de algo que você não sabe que tem. Você não pode ser liberto de uma prisão que você nem enxerga. Então ele permite que a pressão chegue, não para te machucar, mas para que o que estava oculto apareça e possa finalmente ser tratado. O segundo tipo é a dor que remove. Essa é, talvez, a mais difícil de aceitar, porque ela não arranca de você algo ruim. Ela arranca de você algo que você amava, um relacionamento, uma posição, um sonho que você havia abraçado como se fosse promessa, quando na verdade era apenas caminho. Uma versão de você mesmo que já não cabia mais no próximo nível que Deus estava preparando. Abraão recebeu um filho por milagre. O filho que ele havia esperado por décadas. O filho que representava a promessa inteira de Deus para a sua vida. E foi exatamente esse filho que Deus pediu de volta no altar, descrito em Gênesis capítulo 22. Não porque Isaque era ruim, mas porque Abraão precisava provar para si mesmo que a sua fé estava em Deus e não no presente que Deus havia dado. A dor que remove é sempre sobre isso. Garantir que você não substitua o doador pelo dom. O terceiro tipo é a dor que reconstrói. Essa é a dor que chega depois que algo morreu de verdade. Não está morrendo. Morreu. O casamento acabou. O sonho foi por terra. A saúde mudou. O futuro que você havia desenhado já não existe mais. E é nesse ponto que a maioria das pessoas para, porque quando algo morre, o instinto humano é enterrar e lamentar. Mas Deus opera diferente. João capítulo 11 conta a história de Lázaro. Jesus soube que Lázaro estava doente. Ele poderia ter chegado a tempo. Ele escolheu não chegar. Ele esperou até que não houvesse mais dúvida. Lázaro estava morto há 4 dias. E foi exatamente nesse ponto, no momento em que toda a esperança humana havia sido enterrada, que Jesus disse: "Tirem a pedra." A ressurreição de Lázaro não foi um milagre de cura, foi um milagre de reconstrução total. E Deus precisava que chegasse ao fundo para que a glória que viria depois não pudesse ser atribuída a mais nada e a mais ninguém além dele. Quando a sua dor é do tipo que reconstrói, Deus não está consertando o que existia antes. Ele está erguendo algo que nunca existiu. E isso exige que o antigo seja completamente desmontado para que o novo tenha onde ser plantado. Então, antes de avançarmos, eu preciso que você se faça uma pergunta honesta agora. Qual desses 3 tipos de dor você está vivendo? Porque a resposta para isso vai te ajudar a entender o que você vai descobrir no próximo bloco. Algo que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar quando estão dentro do sofrimento, mas que muda tudo quando você finalmente vê. Você já passou na frente de uma obra em construção? Uma daquelas obras grandes, com andaimes por todo lado, poeira no ar, barulho de máquina, entulho empilhado na calçada, paredes que parecem estar sendo derrubadas quando na verdade estão sendo erguidas. Ninguém olha para aquilo e pensa: que lugar bonito. Ninguém para na frente de um canteiro de obras e sente paz. O que você sente é caos, desordem, a sensação de que aquele lugar foi destruído e talvez nunca volte a ser nada. Mas o arquiteto que está conduzindo aquela obra não vê o que você vê.
Ele tem na mão uma planta baixa. Ele enxerga a estrutura final em cada parede que parece desmoronar. Ele sabe exatamente por que aquele pilar está sendo removido, por que aquela fundação está sendo escavada mais fundo do que parecia necessário, por que o processo está demorando mais do que qualquer pessoa de fora consegue entender. Para ele, o caos tem nome, tem função e tem prazo. E é exatamente assim que Deus está olhando para a sua vida agora. O que para você parece destruição, para Ele é canteiro de obras. O que para você parece silêncio, para Ele é concentração total no projeto. O que para você parece demora, para Ele é cuidado com cada detalhe de uma construção que não pode ser apressada sem comprometer a estrutura. O problema é que nós somos péssimos em suportar o processo de dentro, porque ninguém consegue ver a planta baixa quando está no meio do entulho. E quando você está no meio do entulho, a única coisa que você sente é o peso da poeira nos pulmões. Foi exatamente esse cenário que o profeta Ezequiel encontrou no capítulo 37 do livro que leva o seu nome. O Espírito de Deus o conduziu até um vale, e nesse vale havia ossos. Não havia vida, não havia promessa visível, não havia nenhum sinal de que aquilo poderia se tornar outra coisa. Havia apenas ossos secos, espalhados pelo chão, o símbolo mais definitivo de algo que já foi e que nunca mais voltaria a ser. E foi nesse lugar que Deus fez uma pergunta para Ezequiel que eu preciso que você ouça com muita atenção. Ele não perguntou: "Você acredita que eu posso agir?" Ele não perguntou: "Você tem fé suficiente para ver um milagre?" Ele perguntou algo muito mais específico, muito mais desafiador e muito mais revelador do que qualquer uma dessas perguntas. Ele perguntou: "Esses ossos podem viver?" Essa pergunta não era sobre teologia, era sobre posicionamento. Deus queria saber se Ezequiel estava disposto a declarar vida antes de ver vida, se ele estava disposto a abrir a boca e falar para uma realidade morta como se ela fosse obedecer. E Ezequiel fez exatamente isso. Ele profetizou para os ossos. Ele falou para o que estava seco, para o que estava morto, para o que não tinha nenhuma aparência de futuro. E foi somente depois da declaração que o movimento começou. Isso muda tudo sobre como você deve se posicionar agora. A maioria das pessoas espera sentir para depois declarar. Espera ver sinais para depois ter esperança. Espera a situação mudar para depois começar a falar diferente. Mas Deus inverteu essa ordem no Vale dos Ossos Secos. Ele pediu que a palavra viesse primeiro, que a fé fosse expressa antes da evidência, que a declaração antecedesse a transformação. E isso tem uma razão muito concreta. A fé que espera ver antes de crer não é fé, é confirmação. E confirmação não move nada. O que move o coração de Deus é a confiança que se posiciona antes de ter provas. É o filho que chama o pai no escuro sem saber se ele está ali, mas que chama assim mesmo, porque sabe quem o pai é, independente do que o escuro diz. Agora, eu preciso ser honesto com você sobre algo que pouquíssimas pessoas falam sobre esse texto de Ezequiel. O Vale dos Ossos Secos não era qualquer lugar. Era o local que representava a casa de Israel em seu estado mais devastado, descrito no versículo 11 do mesmo capítulo. Era um povo que havia dito com a própria boca: "Os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está perdida, estamos de todo cortados." Era gente que já havia desistido de esperar. Gente que havia chegado à conclusão definitiva de que o que morreu não voltaria. E foi para esse povo, nesse estado com essa confissão, que Deus enviou o profeta com uma palavra de reconstrução total. Isso significa que o limite da intervenção de Deus não é o quanto você ainda acredita. O limite da intervenção de Deus não é o quanto você ainda tem forças para orar, para resistir, para aparecer na frente dele de joelhos. O que Ezequiel 37 nos mostra é que Deus é capaz de entrar num vale onde até a esperança está morta e reconstruir do zero. Não consertar o que estava antes, reconstruir, com um exército novo, com ossos conectados por tendões que nunca existiram, com sopro de vida onde havia apenas silêncio. O seu vale pode ter um nome. Pode ser o nome de um diagnóstico, de uma separação, de uma dívida, de um filho que foi embora, de um sonho que foi enterrado. Mas o nome do seu vale não define o que Deus pode fazer dentro dele.
O que define é o caráter de quem está conduzindo a obra. E o arquiteto que está de posse da planta baixa da sua vida nunca ainda abandonou uma obra pela metade. Mas aqui está a questão que vai transformar a sua relação com esse processo todo. Não é apenas o que Deus está construindo no seu vale. É o que Ele está construindo dentro de você enquanto o vale ainda existe. E isso, o que está sendo formado na sua essência mais profunda nesse período, é o que vamos descobrir agora. Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz durante o sofrimento. Não porque seja difícil demais de responder, mas porque é difícil demais de aceitar. A pergunta é essa: e se o que está sendo formado dentro de mim agora for mais valioso do que a solução que eu estou pedindo a Deus que me dê? Essa pergunta incomoda porque vai na contramão de tudo que o nosso instinto pede. Quando você está com dor, você quer que a dor acabe. Ponto. Não quer processo, não quer formação, não quer aprendizado. Quer que pare. E isso é completamente humano. Mas Deus, que enxerga dimensões da sua vida que você ainda não alcança, frequentemente está mais interessado no que está sendo construído dentro de você do que na velocidade com que a situação de fora vai mudar. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, algo que, quando você lê pela primeira vez, parece quase insensível. Ele chama a tribulação de leve e momentânea. E quando você lê isso sem contexto, pensa, Paulo nunca sofreu de verdade. Mas quando você conhece a vida de Paulo, essa frase se transforma em uma das declarações mais poderosas que um ser humano já escreveu. Paulo foi espancado com varas 3 vezes. Naufragou 3 vezes. Ficou uma noite e um dia no alto mar. Foi apedrejado e deixado por morto. Passou por perigos em cidades, em desertos, em rios e em falsos irmãos. Passou fome, frio e noites sem dormir. E foi esse homem, com esse currículo de sofrimento real e documentado, que olhou para tudo isso e chamou de leve e momentânea tribulação. Isso não era negação, era perspectiva. Paulo havia aprendido, dentro do próprio sofrimento, a enxergar o que estava sendo produzido nele, não apenas o que estava acontecendo com ele. E o que estava sendo produzido pesava mais, muito mais. Pesava tanto que, comparado ao que estava sendo construído internamente, o sofrimento externo parecia leve. Então, o que é esse peso que Paulo estava enxergando? O que é esse algo que nasce no processo de dor e que tem valor eterno? Deixa eu te mostrar 4 coisas que só se formam dentro da pressão. 4 atributos que dias fáceis simplesmente não têm capacidade de produzir. A primeira é autoridade espiritual. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que sabe sobre fé e uma pessoa que tem autoridade na fé. A primeira leu sobre o deserto. A segunda atravessou A primeira conhece os versículos sobre a provisão de Deus. A segunda ficou sem provisão e viu Deus prover do nada. E quando a segunda pessoa abre a boca para falar sobre confiança em Deus, algo diferente acontece. As palavras carregam um peso que não vem da preparação, vem da travessia. Essa autoridade não é conquistada em seminários. Ela é forjada em noites de dúvida onde você escolhe confiar mesmo assim. A segunda é compaixão com profundidade. Você só consegue alcançar a dor de outra pessoa se já desceu até ela. Não uma versão parecida, não algo similar. A profundidade do seu alcance sobre a dor alheia é diretamente proporcional à profundidade da dor que você mesmo atravessou. Isso é o que torna certas pessoas capazes de entrar num quarto onde alguém está destruído e, sem dizer uma palavra, fazer essa pessoa sentir que não está sozinha. Essa capacidade não nasce do talento, nasce da cicatriz. A terceira é fé que não precisa de evidência. Existe uma fé que funciona quando tudo está bem, quando as contas estão pagas, quando a saúde está boa, quando o relacionamento está bonito, quando Deus parece próximo e ativo. Essa fé é real, mas ela ainda não foi testada. A fé que nasce no deserto é diferente. Ela já ficou sem água e aprendeu que Deus não precisa de oásis para ser fiel. Ela já ficou sem resposta e aprendeu que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Essa fé não depende das circunstâncias para existir, porque ela foi construída num período em que as circunstâncias não colaboravam com coisa nenhuma. A quarta é identidade inabalável.
A maioria das pessoas não sabe quem é de verdade porque nunca precisou descobrir. A identidade que não é testada ainda está apoiada em coisas que podem ser tiradas, no cargo, no relacionamento, no reconhecimento, na saúde, na aparência, na posição social. Quando a dor chega e tira essas coisas, uma de duas coisas acontece. Ou a pessoa desmorona junto com o que foi tirado, porque a identidade estava naquilo. Ou a pessoa descobre que existe algo dentro dela que não pode ser removido por nenhuma circunstância. Que existe um núcleo que permanece, que existe um Filho de Deus que sobrevive ao que o mundo tira. E quando você descobre esse núcleo dentro da dor, ninguém mais consegue te ameaçar com a retirada daquilo que você já aprendeu que pode perder e ainda continuar sendo quem você é. Esses 4 atributos, autoridade, compaixão, fé e identidade, não aparecem num currículo espiritual. Não vêm de leituras, de conferências ou de anos de ministério tranquilo. Eles vêm do processo. Eles vêm exatamente do período que você está vivendo agora e que você mais quer que acabe. E aqui está algo que eu preciso que você grave. Deus não está desperdiçando esse período. Cada dia que parece perdido está sendo usado como material de construção para uma versão de você que ainda não existia. Uma versão com mais profundidade, com mais alcance, com mais capacidade de suportar o peso de tudo o que Deus tem reservado para a sua vida. Mas tem um detalhe nesse processo que a maioria das pessoas erra. E esse detalhe não está no que você está vivendo. Está na pergunta que você está fazendo sobre o que está vivendo. Porque existe uma única mudança de perspectiva que tem o poder de reposicionar você completamente dentro do sofrimento. E é essa mudança que vamos explorar agora. Existe uma única letra que, quando mudada dentro de uma pergunta, tem o poder de transformar completamente a sua posição diante do sofrimento. Não é uma mudança de teologia, não é uma mudança de fé, é uma mudança de preposição. E ela parece pequena demais para fazer diferença, mas ela muda absolutamente tudo. A pergunta que a maioria das pessoas faz quando a dor chega é: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta é honesta, é humana, e não tem nada de errado em fazê-la. Mas ela tem um problema estrutural grave. Ela coloca você numa posição passiva, de alvo, de vítima de algo que está acontecendo sobre você, contra você, sem você. E quando você está nessa posição, o sofrimento tem um poder sobre você que ele não deveria ter. Agora troque a preposição. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: o que isso está acontecendo em mim? Uma letra. Uma única letra de diferença. Mas o efeito é radical. Porque essa segunda pergunta não te coloca como alvo do sofrimento. Ela te coloca como território de uma obra. Ela transforma você de vítima em participante ativo do processo que Deus está conduzindo dentro da sua própria vida. Isso não é autoajuda disfarçada de espiritualidade. Isso está enraizado em uma das imagens mais poderosas que Deus usou para descrever o seu relacionamento com o ser humano, registrada no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 1 ao 6. Deus mandou Jeremias até a casa de um oleiro. E lá, enquanto Jeremias observava o oleiro trabalhar, algo aconteceu. O vaso que o oleiro estava moldando se estragou nas suas mãos. E em vez de jogar o barro fora, em vez de desistir da peça, o oleiro fez outra coisa. Ele amassou o barro de novo e recomeçou a moldar, fazendo outro vaso, conforme lhe pareceu melhor fazer. E ali, naquele gesto simples de um oleiro com as mãos sujas de barro, Deus revelou para Jeremias, e para você, o que ele está fazendo na sua vida agora. O barro não escolhe a forma. Essa é a primeira verdade que esse texto carrega, e que precisa ser dita com clareza. O barro não tem planta baixa na cabeça, não tem visão do produto final. O barro só tem contato com as mãos do oleiro. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não consegue aceitar durante o sofrimento. Porque aceitá-lo exige abrir mão do controle. Exige confiar que as mãos que estão moldando sabem o que estão fazendo. Mesmo quando o processo dói, mesmo quando a pressão é forte demais, mesmo quando você não consegue reconhecer em si mesmo a forma que está surgindo. Mas existe um detalhe nesse texto que quase ninguém nota e que vai mudar a sua compreensão sobre o que está acontecendo com você. O vaso não se estragou porque o barro era ruim. O texto não diz isso.
O vaso se estragou nas mãos do oleiro. E a resposta do oleiro não foi rejeição. Foi recomeço. Ele não descartou o barro. Ele o amassou de novo e começou outra vez, desta vez fazendo o vaso conforme lhe pareceu melhor. Isso significa que o fato de você estar sendo amassado agora não é evidência de que você falhou. É evidência de que o oleiro ainda está trabalhando, que você ainda está nas mãos dele, que o projeto não foi abandonado, que o que parece desfazer é, na verdade, um reposicionamento para uma forma que o oleiro considera melhor do que a anterior. Mas aqui está a pergunta que esse texto faz para você de forma direta. Você está cedendo ou endurecendo? Porque o barro que cede nas mãos do oleiro se torna obra-prima. O barro que resiste, que endurece, que se recusa a ser moldado, esse precisa ser amassado com mais força, com mais pressão, até que a resistência ceda e a maleabilidade volte. E aí, o processo dura mais. Não porque Deus está preso num desafio técnico, mas porque o barro ainda não aprendeu que resistir ao oleiro não protege o barro. Só prolonga o processo. Ceder ao processo de Deus não significa que você está concordando com a dor. Não significa que você está dizendo que o que aconteceu com você está certo ou foi justo. Significa que você está escolhendo confiar que as mãos que estão segurando o barro conhecem o projeto que estão executando. E que a forma que está emergindo, ainda que você não a reconheça agora, foi desenhada por alguém que enxerga muito além do que você consegue ver de dentro do processo. A mudança de pergunta que te trouxe até aqui, de comigo para em mim, não é resignação. É soberania compartilhada. É você dizendo para Deus: eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio em quem está conduzindo. E essa declaração, feita de dentro do sofrimento, antes da saída, antes da resposta, antes do alívio, é o tipo de fé que o capítulo 11 da carta aos Hebreus chama de evidência do que não se vê. Agora que você sabe o que está sendo construído e sabe como se posicionar dentro do processo, existe ainda uma dimensão prática que precisa ser abordada. Porque não basta entender espiritualmente o que está acontecendo se você não sabe como atravessar o processo sem perder a sua fé no caminho. E é exatamente isso que vamos tratar agora. Entender o que Deus está construindo é fundamental, mas entender não anestesia a dor. E existe uma diferença muito importante entre saber que o processo tem propósito e saber como atravessar esse processo sem se perder no caminho. Porque muita gente chega ao sofrimento com fé, entende que Deus está no controle, aceita que há um propósito maior e ainda assim vai perdendo a fé aos poucos. Não de uma vez, não de forma dramática, mas em pequenas erosões diárias que vão desgastando o que estava firme. Então eu quero te dar 3 posicionamentos concretos. Não são fórmulas, não são passos de um método espiritual. São decisões que você pode tomar agora, dentro da dor, antes da saída, que vão determinar quem você será quando o processo terminar. O primeiro posicionamento é este: lamente sem se envergonhar. Existe uma mentira muito bem instalada dentro da cultura religiosa que diz que um cristão maduro não chora, não questiona, não sente o peso do sofrimento, que fé de verdade sorri na tribulação, que se você está arrasado é porque a sua fé está fraca. Essa mentira causa um dano enorme porque ela não apenas ignora a realidade da dor humana, ela acrescenta culpa por cima da dor. E aí você passa a carregar 2 pesos: o sofrimento em si e a vergonha de estar sofrendo. Mas os Salmos existem para desmontar essa mentira de forma definitiva. O livro de Salmos, que é o livro de louvor e adoração da Bíblia, é composto majoritariamente de lamentos, não de declarações vitoriosas, não de confissões de fé triunfante. Lamentos reais, crus, por vezes desesperados, de pessoas que estavam com Deus e ainda assim estavam destruídas por dentro. O Salmo 22, que começa com as palavras: Deus meu, por que me abandonaste?, não foi escrito por alguém sem fé. Foi escrito por alguém com fé suficiente para levar a dor diretamente para a presença de Deus, em vez de escondê-la. Lamentar diante de Deus não é fraqueza espiritual, é intimidade. É dizer para Ele: eu confio em Ti o suficiente para não fingir que estou bem quando não estou. E Deus, que conhece cada camada do que você sente antes que você articule qualquer palavra, não tem medo da sua honestidade.
O que ele não consegue trabalhar é com a sua máscara. O segundo posicionamento é ancorar no caráter de Deus, não nas circunstâncias da sua vida. Quando o sofrimento se prolonga, um dos maiores perigos é que você comece a construir a sua teologia com base no que está vivendo, em vez de construí-la com base em quem Deus sempre foi. Você começa a dizer: Deus não está respondendo, logo Deus não está interessado. Deus não está mudando, logo Deus não pode mudar. E aí você não está mais confiando em Deus. Você está confiando nas suas circunstâncias para te dizer quem Deus é. E as circunstâncias são um péssimo teólogo. O profeta Abacuque viveu uma situação onde absolutamente tudo ao redor apontava para abandono e destruição. E ele chegou num ponto, descrito no capítulo 3, versículo 17 e 18 do livro que leva o seu nome, onde declarou algo que só faz sentido quando você entende o que é ancorar no caráter e não nas circunstâncias. Ele disse que mesmo que a figueira não florescesse, mesmo que não houvesse fruto na vide, mesmo que o rebanho fosse cortado dos apriscos, ainda assim ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da sua salvação. Essa declaração não foi feita depois da virada. Foi feita antes. Foi feita no meio do cenário mais devastado que ele poderia descrever. E o que sustentou aquela declaração não foi o que ele estava vendo. Foi o que ele sabia sobre quem Deus é. O caráter de Deus não muda quando as suas circunstâncias mudam. A fidelidade dele não está condicionada à sua situação. E quando você ancora a sua fé no que ele é, em vez de ancorar no que está acontecendo, você tem uma fundação que nenhuma circunstância consegue abalar. O terceiro posicionamento é declarar o fim desde o início. Isso não é pensamento positivo. Isso é uma característica do próprio Deus descrita em Isaías, capítulo 46, versículo 10, onde ele diz que declara o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus habita fora da linha do tempo. Ele já viu o fim da sua história, enquanto você ainda está no meio do capítulo mais difícil. E quando você declara, dentro do sofrimento, o que Deus prometeu para a sua vida, você está se alinhando com a perspectiva dele sobre a sua história, em vez de se limitar à perspectiva que a dor te oferece. Isso tem uma consequência prática imediata. Quando você começa a falar sobre a sua vida a partir do que Deus disse, em vez de falar a partir do que está sentindo, você muda o vocabulário do seu processo. E o vocabulário que você usa sobre o seu processo molda a forma como você atravessa esse processo. Não porque as palavras tenham poder mágico, mas porque as palavras que você repete para si mesmo, sobre você mesmo e sobre a sua situação, formam a estrutura de crenças que vai determinar se você atravessa a dor com a fé intacta ou se vai deixando pedaços dela pelo caminho. Lamentar sem se envergonhar. Ancorar no caráter e não nas circunstâncias. Declarar o fim desde o início. Esses três posicionamentos não te livram do sofrimento, mas eles determinam quem você é dentro dele. E quem você é dentro do sofrimento é o que vai determinar quem você será depois dele. Agora chegamos ao ponto onde tudo o que foi dito aqui precisa pousar. Não na sua cabeça, no seu coração. E para isso acontecer, eu preciso te fazer uma última pergunta. Uma pergunta que vai fechar o círculo de tudo o que descobrimos juntos hoje. No início desse vídeo, eu te fiz uma pergunta. Eu perguntei se era possível que a coisa mais cruel que você está vivendo fosse, ao mesmo tempo, a coisa mais cuidadosa que Deus já fez por você. E talvez, naquele momento, essa pergunta parecesse apenas provocação, uma frase bem construída para prender a sua atenção. Mas agora, depois de tudo o que atravessamos juntos, eu preciso que você volte para essa pergunta. Não para respondê-la para mim, para respondê-la para você mesmo. Você viu que a dor tem uma arquitetura, que ela revela, remove e reconstrói. Você viu que o caos visível e a construção invisível coexistem no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Você viu que o que está sendo formado dentro de você nesse processo tem um valor que nenhum dia fácil seria capaz de produzir. Você viu que uma única mudança de pergunta pode reposicionar você de vítima para participante ativo da obra de Deus na sua vida. E você viu que é possível atravessar o sofrimento sem perder a fé.
desde que você escolha os posicionamentos certos dentro do processo. Então agora a pergunta não é mais se Deus está presente na sua dor. Você já sabe que está. A pergunta agora é o que você vai fazer com o que sabe. Deus não desperdiça nenhuma dor. Cada lágrima tem um endereço. Cada noite tem uma função. Cada silêncio tem uma profundidade que o barulho das respostas fáceis nunca alcançaria. Você não está sendo destruído. Você está sendo construído. E o arquiteto que tem a planta baixa da sua vida nas mãos, que conhece cada detalhe do projeto, que permitiu cada fase do processo com uma precisão que ultrapassa qualquer compreensão humana, esse arquiteto nunca ainda abandonou a sua própria obra. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, escreve nos comentários uma única palavra que resume o que você está vivendo agora. Só uma palavra. Você vai se surpreender com o quanto essa simples declaração pode significar no meio do processo. E se você conhece alguém que está no meio de uma dor que parece não ter sentido, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a mensagem certa chega pela mão de quem se importa.